E muito bem, continuando o nosso estudo sobre a apostasia, né? Dando continuidade aí, porque nós temos, esse estudo é bem extenso, mas nós não vamos tomar muito tempo de vocês não, né? Que dizendo também que a apostasia pode afirmar que a heresia está intimamente ligada à apostasia. E quase sempre se torna a sua consequência. Então vamos estar falando agora, dando continuidade sobre a apostasia, aqui pela 103,3 Rádio Top Minas FM e também www.topminas103.com.br. Você que está no aplicativo, continue com o seu aplicativo ligado e você pode pegar aí um papel, caneta, né, e está anotando algumas referências que você tiver, né, e alguma dúvida que você tiver também, você pode nos encaminhar aqui através do telefone 988-398859, que estaremos atendendo você. Então vamos lá. O apóstata se afasta da verdade bíblica, rejeitando definitivamente. Assim, se ele se manifesta em um estado de rebelião contra o próprio Deus e a sua palavra, isso consequentemente ele começa a disseminar falsos ensinos e opiniões contrárias ao Evangelho. Como eu disse e repito, tem pessoas pregando coisas erradas por aí, dizendo até mesmo que a pessoa pode ficar quietinha no seu canto, deixar de ir à igreja, mas isso não é verdade. Podemos afirmar que todo aquele que ensina conscientemente a heresia é um apóstata, pois ele conhece a verdade da palavra de Deus, mas prefere ensinar errado, de forma distorcida e misteriosa, mentirosa, falsa. E desta maneira existe uma diferença entre aquele que ouve a heresia e na sua ignorância aprende da forma errada, e aquele que ensina essa heresia de forma cabulosa, vamos dizer assim. Como notamos, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que para ele, o que está na ignorância ou na falta de conhecimento, ainda há chance de ser despertado e salvo dessa ignorância. E por outro lado, o verdadeiro apóstata não pode ser liberto. Por que a pessoa que é apóstata não pode ser liberta? O verdadeiro apóstata não pode ser liberto. Por que não pode ser liberto? Porque ele conhece tanto erradamente que ele tem os olhos tapados. Mas aí você pergunta para mim, mas como assim os olhos tapados? Tem pessoa que você ensina, explica, não entende. Igual eu peguei um cidadão de uma tal aí chamada que era igreja, mas não é igreja, para mim não aceita. Ele dizendo tanta heresia, mas tanta coisa errada, que eu falei isso aqui, fica você no seu conhecimento, que eu vou ficar no meu, porque não adianta. Qualquer coisa que eu explicar aqui para você, você vai falar que eu estou errado, que a Bíblia está errada, porque ele conhece a Bíblia do jeito dele, mas não quer entender que a Bíblia que ele conhece, com a forma que ele estuda, está errado. Ele pega um versículo isolado lá no meio do texto e quer aplicar aquele versículo. Não é assim. Não é assim que funciona. A apostasia e o pecado para a morte. O que é isso, Godinho? Explica isso, tem direito. Eu vou explicar. Em sua primeira epístola, o apóstolo João fala de um pecado que é para a morte. E que para tal pecado a oração não tem efeito. Qual que é? 1 João 5,16. A natureza desse pecado é mortal. Já foi muito discutido entre os estudiosos. Alguns intérpretes defendem que João está falando de uma morte física. A interpretação mais amplamente aceita é a morte espiritual. Às vezes a pessoa fala, mas ele não morreu, está aí, mas não está, né? É um vivo morto, que está morto espiritual. Você acha que aquele macumbeiro, aquela pessoa que pega o nome da pessoa, enfia na boca do sapo, fecha a boca do sapo, costura a boca do sapo, coloca nas encruzilhadas com 7 velas pretas, com cabeça de bode cortada, você acha que essa pessoa tá fazendo uma coisa certa? Pega o coitadinho do bode lá que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver
com a incerteza dele, com a bronca que ele tem com os outros, vai lá e corta o pescoço do bode e coloca lá nas encruzilhadas. Olha, você vê que coisa mais doida. Você acha que está fazendo a coisa certa? Não está. Não está. Sob essa interpretação, muitos estudiosos entendem que o pecado de morte é a própria apostasia. O próprio Jesus disse que no final dos tempos muitos iriam se apostatar-se da fé. O que é isso? Ignorar a fé, ignorar a sabedoria, ignorar a existência de Deus. Isso também indica que a apostasia é um pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, no qual Jesus fala, muitos fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Jesus deixou claro que para aquela conduta não haveria perdão. Você pode consultar aí, anota no seu cantinho da Bíblia aí, que eu não vou ler para você, senão demora muito. Mateus capítulo 12, versículo 31. Jesus mesmo disse que para esse tipo de coisa não havia perdão, para esse tipo de pecado não havia perdão. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão. A apostasia se encaixa também perfeitamente nesse quadro, já que a rejeição voluntária da verdade não pode ser revertida. Isso acontece porque aquele que apostatou jamais reconhecerá o seu erro. O que caracteriza que essas pessoas não possuem o Espírito Santo, que é o único que nos convence do pecado. O único que prova que nós estamos pecando é o Espírito Santo. Então a pessoa que está apostatado da fé, ele não acredita no Espírito Santo, ele não acredita que está pecando. Ele tem os olhos tapados, vedado. O escritor de Hebreus falou sobre casos de apostasia e ensinou que é impossível que os apóstatas se arrependam novamente, pois não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 6, 10, 26 até o 31. Você pode pegar e anotar na sua Bíblia e ler depois. Então, a pessoa que se esconde da verdade, nega a verdade, é porque não tem o Espírito Santo na vida dele, porque o Espírito Santo é o único que cobra se você está certo, se você está errado, se você está praticando o erro ou se você está praticando aquilo que é bom. Às vezes você fala, a minha consciência cobrou. Não é a sua consciência que cobrou, é o Espírito Santo que está falando com você. Então, se você está sentindo que a sua consciência cobrou, que o Espírito Santo te cobrou, então aí está a solução. Você ainda tem o Espírito Santo, então há solução para você ainda. Está entendendo? A apostasia e o verdadeiro cristão. Vamos falar bem rapidinho que está terminando o nosso tempo. Basicamente é isso. Existem duas interpretações sobre a possibilidade da apostasia e o verdadeiro cristão. A primeira interpretação dela, diz que um verdadeiro cristão nunca irá apostatar. Nunca irá apostatar, porque ele conhece a verdade. E essa interpretação mais tradicional dentro da teologia reformada é isso, que o cristão que é verdadeiramente cristão não vai se apostatar da fé. Já a segunda interpretação diz que um verdadeiro cristão pode abraçar a apostasia. Mas aí você fez uma confusão na cabeça dos outros? Não fiz uma confusão, não, vou explicar. Porque se o verdadeiro cristão é aquele que arrependeu e deixou, a Bíblia diz, aquele que arrepende e deixa, alcança a misericórdia, está vendo aí? Mas aquele que só arrepende, mas não deixa, então não alcança a misericórdia. Ou então aquela pessoa que, a pessoa chega para ele e pede perdão, ele fala, está perdoado, mas se você praticar de novo, não vai ter volta não. Então quer dizer, você não perdoou? Está entendendo? Mesmo sendo cristão, pode apostatar-se da fé, sim. E essa discussão normalmente toma forma de um embate entre calvinismo, né, e o arminianismo. Vai saber que o Armínio nunca afirmou oficialmente que um verdadeiro salvo poderia apostatar. E por isso que muitos arminianos clássicos rejeitam a ideia da apostasia entre os cristãos verdadeiros. Mas, na verdade, esse ensino de que um cristão verdadeiro pode apostatar, se tornou mais popular apenas depois de John Wesley. Não é?
Agora, um apóstata, do começo ao fim, para esse aí é mais complicado. E para esse aí é mais complicado, porque se você for ao pé da letra, o ensinamento no pé da letra, você vai entrar para a noite adentro. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 a 6, geralmente é um dos textos mais utilizados para defender a apostasia entre os cristãos verdadeiros. E realmente esse texto fala claramente sobre o perigo da apostasia, mas o próprio autor de Hebreus, no mesmo capítulo, indica que está falando de um diferente grupo de pessoas. Nos versículos seguintes, ele fala sobre a chuva que cai sobre dois tipos de terra. Primeiro, a terra que produz erva proveitosa. Segundo, a terra que produz espinhos e abrolhos. É interessante que ambas as terras recebem a mesma chuva, mas apresentam resultados diferentes. Leia lá em Hebreus, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Então, a mesma chuva que cai sobre o justo, cai sobre o injusto. A mesma chuva que cai sobre o pecador, cai sobre aquele que não peca. O mesmo sol que clareia sobre a cabeça do justo, clareia também sobre a cabeça do injusto. E esse mesmo princípio está presente na parábola do semeador. Você já leu lá? Nessa parábola, Jesus fala sobre como a semente da palavra cai em diferentes solos, em diferentes lugares. Está lá em Lucas, no capítulo 8, versículos 5 a 8. Uma cai sobre a areia, outra cai sobre a terra fértil, outra cai sobre a pedra. Não é isso? E o mestre diz que a palavra é pregada e muitas pessoas escutam, porém, por diversos motivos, não recebe verdadeiramente. Às vezes a pessoa cansa de pregar, cansa de anunciar, mas a pessoa não recebe. Ou tem vários pregadores que pregam, mas pregam erradamente. Alguns até caem durante um tempo, mas não permanecem. Mas finalmente, há aqueles que ouvem e permanecem firmados na verdade da palavra. É isso que é importante. Em todos esses casos, não há mudança de estado. O escritor de Hebreus não fala de uma terra que produz bom fruto e que, de repente, passa a produzir espinhos e abrolhos. De jeito nenhum. Em sua parábola, Jesus também não falou sobre uma terra boa que recebe a palavra, mas que se torna ruim e imprópria. Em outras passagens, a mesma característica é mantida. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre trigo virando joio, ovelha virando bode. Não fala, não. Fala do trigo e o joio. Fala da ovelha e fala do bode. Não tem como virar outro. Às vezes a pessoa diz aí num ditado que fala pelo mundo aí, que a gente até vezes repete, que a semente não cai longe do pé. Né? Que a semente não cai longe do pé. Opa, deu outro relâmpago forte aqui. Que a semente não cai longe do pé. Mas essa semente não cai longe do pé porque a árvore que dá bons frutos não vai dar má fruto, não. Um fruto ruim, não. E se ela der fruto ruim, não tem como ela dar fruto bom. Essa é a explicação teórica e lógica que a Bíblia traz. É impossível uma árvore boa dar frutos ruins. E é impossível uma árvore ruim dar frutos bons. Está entendendo? Agora, nós vamos parar por aqui, até que nós anunciamos, e vamos parar por aqui, porque está relampeando muito forte. Está dando uns relâmpagos muito fortes aqui, né? E pode dar um pique aí de energia, e nós paramos o estudo pela metade. Mas não tem problema não, amanhã damos continuidade à terceira parte deste estudo, e você pode revê-lo e ouvi-lo a qualquer hora aí pela internet, no YouTube, no nosso canal aí, Laurindo Goldinho, você vai ouvir. Tá? Amanhã, esses dois, a primeira parte, a segunda parte estará à sua disposição. Eu agradeço primeiramente a Deus e a você que tem acompanhado todos os dias o programa Luz e Vida, aqui pela 103,3, Rádio Top Minas FM, e também pelo www.topminas103.com.br.
Eu quero aí, desde já, agradecer a todas as pessoas que estão mandando as suas perguntas e as suas dúvidas aqui para a gente. E nós estamos aqui para responder todas as suas dúvidas. Pode mandar pelo telefone 32 98839 8859, que é o WhatsApp. Você pode mandar suas dúvidas, nós estaremos respondendo para você amanhã até sexta-feira, nós estaremos respondendo para você sobre a apostasia. Se você tiver alguma ideia, pode mandar para a gente aqui que nós estamos à sua disposição. Estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, de 18h30 às 19 horas. Meia hora de programa, mas meia hora de programa que a gente fala das coisas de Deus. Nosso muito obrigado a você. Até amanhã, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua. Rádio Top Minas FM. Rádio Top Minas FM. Rádio Top Minas FM. Rádio Top Minas FM.